todos, professor Fernando Batista. Dando continuidade agora aos nossos estudos sobre direito do trabalho, vamos falar sobre princípios trabalhistas. Para mim, os princípios trabalhistas são a matéria mais importante do direito do trabalho, pois eles são utilizados na elaboração de novas normas, porque eles precisam ser respeitados, eles são utilizados também quando há conflito entre normas, entre outros fatos. Para você que é concurseiro, existem muitas e muitas questões sobre princípios trabalhistas. E existem outras questões que não são especificamente sobre princípios, mas que você pode resolvê-las utilizando dos princípios. Para quem é advogado também já viu que diversas vezes os tribunais decidem se valendo dos princípios. Então essa é uma das matérias mais importantes, com certeza, de toda a área trabalhista. Antes da gente falar sobre cada um deles, vamos dizer o que são princípios. A professora Vólia Bonfim define os princípios trabalhistas de uma forma muito interessante. Ela diz o seguinte: princípio é a postura mental que leva o intérprete a se posicionar desta ou daquela maneira. Serve de diretriz, de arcabouço, de orientação para que a interpretação seja feita de uma certa maneira e, por isso, tem função interpretativa. Antes de estudarmos os princípios em si, vamos estudar primeiro as três funções básicas dos princípios. A primeira delas é a função informativa, que atua na fase pré-jurídica, na elaboração das normas. A segunda delas é a função interpretativa, que diz que quando, principalmente ao juiz, direcionada principalmente ao juiz, e ela diz o seguinte: quando existe mais de uma forma razoável de interpretar uma norma, o juiz deve se ater aos princípios trabalhistas. E a terceira delas é a função normativa. Essa função age quando há lacunas na lei, e aí se utiliza os princípios de fonte alternativa para suprir essas lacunas, essas obscuridades que existem nas leis. Agora vamos aos princípios trabalhistas. O primeiro deles não poderia ser outro, a não ser, com certeza, o princípio mais importante do direito do trabalho é o princípio da proteção, pois ele tenta equilibrar uma relação que é completamente desigual, onde temos do lado o empregador e do outro lado o hipossuficiente, que é o empregado. Assim sendo, todos os outros princípios trabalhistas emergem do princípio de proteção ao empregado. Todo o direito do trabalho vai emergir desse princípio. Pois nós temos bem diferente do direito civil, quando temos um contrato entre duas partes, se elas são maiores, capazes, estão de boa fé, elas estão em igualdade. No direito do trabalho, jamais existirá essa igualdade. Por isso o princípio da proteção é tão importante. Ele visa, sim, proteger o empregado para que o empregado possa, ao máximo possível, estar em igualdade com o empregador. O princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele diz que, no direito do trabalho, nós buscamos a verdade real dos fatos, e não a verdade formal. Muitas vezes, o que está ali notado na CTPS, que para o TST tem uma presunção de veracidade, mas é apenas uma presunção, o que está anotado ali na CTPS não condiz com a realidade. Muitas vezes, o empregado coloca ali na sua folha de ponto horas que não são corretas com quanto ele trabalhou por mando do empregador. Como ele é o hipossuficiente, ele realiza isso que lhe foi ordenado. Quantas e quantas vezes nós vemos que o empregador paga ao empregado um salário, por exemplo, de R$1.000. Isso na carteira de trabalho dele. Mas o que a gente chama de por fora, ele paga mais R$1.000. Qual que é o salário real desse empregado? R$2.000, embora o salário formal dele seja de R$1.000. O que vale para o direito do trabalho é a verdade real. Por que o empregador faz isso? Para não pagar todos os reflexos desse valor de R$1.000 a mais que ele paga ao seu empregado. Então esse princípio defende isso, que no direito do trabalho busca-se a verdade real dos fatos e não a verdade formal. Mas nesse princípio existem duas controvérsias muito interessantes. A primeira delas é quando esse princípio ele pode ser utilizado contra o empregado. Por exemplo, se na carteira de trabalho do empregado consta que ele trabalhou até dezembro, por exemplo, mas na verdade ele só trabalhou até julho. O empregador marcou errado que ele trabalhou até dezembro. E aí, nesse caso? É uma grande controvérsia isso, mas alguns doutrinadores defendem, e no caso seria a maioria, que esse princípio não pode ser utilizado contra o empregado, apenas a favor dele. Então, se está ali na carteira que ele trabalhou até dezembro, mesmo ele não tendo trabalhado, ele vai receber todos os salários, todos os reflexos até dezembro e manter sua carteira assim. Existe uma corrente contrária a isso. Uma segunda controvérsia é quando esse princípio ele é utilizado em algo que é ilegal, que é contra a lei. Por exemplo,
uma mulher é contratada para trabalhar como recepcionista. Só que ela num posto de saúde ou em alguma coisa de atendimento à saúde. Só que lá ela trabalha, na verdade, como enfermeira. Ela aplica injeções, ela faz tudo que uma enfermeira faz. Nesse caso, qual que é a verdade real? É que ela trabalha como enfermeira. E a verdade formal é que ela foi contratada como recepcionista. Mas ela não tem curso de enfermagem. Como vai se utilizar do princípio da primazia da realidade sobre a forma, se na realidade foi feito algo ilegal, ela trabalhar como enfermeira sem ter o curso de enfermagem? Esse também é muito controverso. A maioria da doutrina diz que, claro, ela não vai poder continuar com essas funções, mas ela deveria receber o piso da categoria, ela deveria receber ali seus salários como enfermeira, os reflexos e tudo mais. Outra parte da doutrina, menor, mas é bem equilibrada essa divergência, diz que não. Como é totalmente legal, como ela não tem curso para isso, como ela não é enfermeira, ela não deveria receber, e deveria receber apenas como que ela foi contratada para receber. Nesse caso, aplicaria-se a verdade formal. Ela deveria receber como recepcionista. O princípio da continuidade da relação de emprego perdeu certa força com a advento da Constituição, e o FGTS, pois antes disso, quem completava 10 anos na empresa tinha estabilidade. Hoje isso não mais ocorre, mas esse princípio ainda tem uma importância muito grande social, pois a regra é que os contratos sejam por prazo indeterminado. Nisso, o empregador pode investir mais no seu empregado, pagar cursos para ele, ensinar ele melhor o serviço, pois sabe que a regra é que aquele empregado permaneça no emprego. Desse princípio também, que nós temos que, ao fim de um contrato de trabalho, cabe o ônus ao empregador de demonstrar a data do fim desse contrato e o porquê esse contrato acabou. Porque a regra é que o contrato seja de prazo indeterminado. Tanto que é que os contratos de prazo determinado, assim eles têm que ser por escrito. E os contratos de prazo determinado, que são a regra, podem ser até de forma tácita. A professora Bória Bonfim, ela demonstra esse princípio de uma forma incrível, dizendo o seguinte: a relação de emprego, como regra geral, tende a ser duradoura, em face da própria natureza humana, que impulsiona o homem na busca do equilíbrio e da estabilidade de suas relações em sociedade. O princípio da norma mais favorável defende que, no conflito entre normas, se decida a mais benéfica ao empregado. Isso acontece, e no direito do trabalho, é totalmente diferente dos outros ramos do direito. Por quê? No direito comum, se decide um conflito entre normas como a norma hierarquicamente superior, ou a norma mais específica, ou então a norma mais recente. No direito do trabalho não, porque no direito do trabalho a pirâmide de Kelsen ela não é estática. Assim sendo, uma lei ordinária pode ser utilizada no lugar da Constituição, mesmo as duas tratando do mesmo tema, se ela for mais benéfica ao empregado. Para se realizar isso, temos que pensar que temos 3 correntes que defendem como seria utilizado esse princípio. A primeira dela, que é atomista, ou que é por artigos, faça o seguinte: você pegará as duas normas e você pegará os melhores artigos das duas para o empregado, fazendo assim uma concha de retalhos. Seria a teoria da acumulação. Você pegaria o melhor de todas as duas normas, somaria elas e daria ao empregado. Essa teoria gera uma enorme segurança jurídica, porque você pode pegar coisas boas aqui, coisas boas ali, e você teria uma super lei ao empregado que não faria sentido nenhum. A teoria do conglobamento, a mais aceita, ela diz que você tem 2 normas e elas estão em conflito. Qual você se utiliza? Você se utiliza a melhor ao empregado, a mais benéfica, sim, mas você se utiliza dela por completo. Por mais que nela tem alguns temas, alguns artigos que sejam pior ao empregado do que a outra, mas você se utiliza dela por completo. E a terceira teoria, a teoria intermediária ou por temas, ela junta as duas. O que ela diz? Ela diz que quando há um conflito, você vai usar as 2 normas, só que você vai escolher por temas qual se aplica, qual é mais benéfico ao empregado. Por exemplo, na norma A, o 13º é mais benéfico ao empregado. Por mais que algum artigo nele ali, sobre o 13º seja pior, se o tema 13º na norma A for mais benéfico, vai utilizar ele todo. Mas, sobre aviso prévio, a norma B é mais favorável. Então se utiliza toda a norma B sobre aviso prévio. Então a teoria intermediária é uma teoria por temas, que é uma teoria também muito forte. Bom, eu coloquei esses 2 princípios juntos, embora eles não sejam os mesmos, eles se complementam. Então o princípio da imperatividade das normas trabalhistas, ele diz o seguinte, que mesmo que as partes acordem algo, a norma trabalhista tem que ser o mínimo desse acordo. É diferente do direito civil, onde a autonomia da vontade das partes prevalece no contrato.
Não, no direito do trabalho é a restrição da vontade das partes. Porque a lei, ela é o mínimo onde se pode acordar. E as partes, claro, se elas quiserem acordar acima da lei, mais do que a lei prevê a favor do trabalhador, elas podem. O princípio também que vem dessa forma é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Mesmo que o empregado queira, ele não pode dispor dos seus direitos. Ele não pode falar, eu não quero mais férias, eu não quero receber 13º. Ele não pode fazer isso. Porque esses princípios, como eu já expliquei, todos os princípios emanam da proteção ao empregado. Esses não são diferentes. Seria muito fácil o empregador convencer o empregado a fazer um acordo com ele para aceitar, para ter um emprego, abrindo mão de vários dos seus direitos. Seria muito fácil fazer isso. Por quê? Ele diria, se você não fizer isso, eu não te contrato. Assim como, ele estando contratado, seria muito fácil também que o empregador falasse com o empregado, não, você vai ter que fazer um documento abrindo mão de suas férias, abrindo mão do seu 13º. Por isso, esses dois princípios existem, para proteger novamente o empregado, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Vamos falar agora do princípio da intangibilidade salarial. Esse princípio defende que o salário do empregado não pode ser reduzido. Agora, no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, diz que pode haver redução do salário com acordo ou convenção coletiva. E na reforma trabalhista, no artigo que foi acrescentado no artigo 611-A, no seu parágrafo 3º, diz que quando houver redução do salário ou da jornada por acordo ou convenção coletiva, o empregado ganha estabilidade enquanto durar aquele acordo ou convenção que reduziu o salário jornada. Assim sendo, tendo no acordo coletivo, na convenção coletiva, uma redução de jornada, enquanto aquele acordo ou convenção coletiva estiver vigente, o empregado ganha estabilidade, não pode ser demitido sem. O princípio da inalterabilidade contratual é o princípio civil, do pacta sunt servanda, que os pactos devem ser cumpridos, que os acordos devem ser cumpridos. No direito do trabalho, ele sofreu uma alteração. O princípio aqui é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Lesiva, claro, ao empregado. Pode-se fazer um acordo no mínimo legal. O mínimo é a lei. Acima da lei, pode-se pactuar. Você não pode, tendo um contrato, reduzir. Não pode ter uma alteração nesse contrato prejudicial ao empregado. Uma alteração que vai beneficiar o empregado, ela, é claro, é até incentivada. Temos, assim, que, por exemplo, várias formas de flexibilização desse princípio. Quando o empregado, com cargo de confiança, ele é transferido por ato unilateral da empresa. É uma flexibilização desse princípio, com tantos outros que existem, mas ainda o princípio prevalece da inalterabilidade contratual. Temos ainda que o risco do negócio é do empregador, assim como o lucro também é dele. O empregado não pode pagar por esse risco. Mas existe também flexibilizações nessa área, como até 30%, se a empresa estiver em alguma dificuldade, até 30% da jornada de trabalho pode ser reduzida e assim percentualmente ser reduzido o salário. Então existem flexibilizações desse princípio, mas a regra é, no direito do trabalho, que o contrato não pode ser alterado de forma lesiva ao empregado. Aí eu já não tô sabendo. Pelo